Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Abramos, meus irmãos, Colossenses capítulo 1, e esse texto nós não projetamos, apenas a referência, para que os irmãos possam manusear as Escrituras. Colossenses capítulo 1, dando sequência àquilo que começamos há algumas semanas, uma exposição nas epístolas da prisão. Já percorremos Efésios, Filipenses, e agora estamos na carta aos Colossenses. E se o Senhor permitir, quando terminarmos esta carta, iremos então para a última carta a Filemon. Colossenses capítulo 1, versículo 24 até o 29. Nós leremos o texto, depois teremos uma oração. Quem nos conduzirá nesta oração será a pequena Júlia. Acompanhe a leitura conosco. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O 26. Mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O 29. para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Oremos, meus irmãos. Jesus, meu obrigado por este dia, abençoe todos nós, porque o Senhor é muito bom. Abençoa todos nós, porque o Senhor é muito bom. Obrigada por este dia, abençoe todos que estão aqui, abençoa a nossa igreja, que ela continue crescendo com as pessoas. Obrigada por este dia, abençoa a todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vimos na semana passada como o Evangelho era valioso para o apóstolo Paulo, como lhe era caro. A sua fé, todas as suas convicções e crenças, todos os seus valores, a sua moralidade, os seus princípios, sua doutrina, bem como o seu modo de vida, tudo era fundamentado no Evangelho. Até mesmo as suas falhas e fraquezas eram vistas na perspectiva do Evangelho, porque justamente em suas fraquezas, das quais ele se gloriava, as suas fraquezas, ou até mesmo as suas fraquezas, ou principalmente as suas fraquezas, revelavam a graça do Evangelho genuíno de Jesus Cristo.
O Evangelho era a sua bússola, a sua referência. Era o conteúdo das suas mensagens. Está em todos os seus escritos. No trecho que nós lemos na semana passada, do versículo 21 ao versículo 23, o nosso tema foi verdades reveladoras do Evangelho. E naquele trecho, nesses versículos da semana passada, nós vimos que, entre outras coisas, o Evangelho revela a condição do homem natural, que é de ser estranho e inimigo de Deus. É o que diz o texto. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras malignas. É o Evangelho quem revela a condição do homem natural. É o Evangelho que, antes de apresentar o consolo gracioso da salvação em Jesus Cristo, revela o quão perdidos e perversos são os homens e quão necessitados dessa graça. Isso é Evangelho. Nós já vimos isso. Vimos que também o Evangelho revela o meio da salvação de Deus, que é a graça pelos méritos de Cristo. No início do versículo 22 nós vimos isso. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. É o Evangelho quem revela isso. Tanto uma coisa quanto outras fazem parte da boa nova. O revelar a condição perversa do homem e revelar que em Cristo Jesus, na sua morte e sacrifício, nos seus méritos, é que há salvação. Vimos também que o Evangelho revela o propósito dessa obra de Cristo. Dentre muitos propósitos, o apóstolo Paulo diz aqui na continuação do versículo 22: para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E finalmente vimos mais uma coisa aqui no texto que o Evangelho revela. O Evangelho também revela a perseverança dos crentes como prova da genuína fé. E é por isso que no 23 ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar-se da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. É assim que vocês demonstram se a obra de Cristo foi realizada na vida de vocês. Eu não vou pregar novamente sobre isso, obviamente. Por que o Evangelho era tão importante para esse apóstolo de Cristo? Nós já ouvimos que para o apóstolo Paulo o Evangelho tanto era poderoso para salvar os perdidos, a arma eficaz que poderia ser travada nas piores batalhas espirituais, o gancho que poderia resgatar o perdido da sua condição de morte. Mas o Evangelho também era poderoso, também era importante para o apóstolo Paulo, porque o Evangelho é também suficientemente poderoso para manter os salvos no caminho da salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo pregava o Evangelho para os gentios e pregava para os crentes. Para aqueles perdidos, a chance de serem salvos. Os que foram salvos, a única condição de terem suas vidas pautadas como salvos. É por isso que era importante, não só nas suas mensagens, ou na sua estratégia missionária e pastoral, era a essência da sua vida. E quando ele termina aí o versículo 23, ele se apresenta como um ministro desse Evangelho.
E ele termina dizendo: e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E ele inicia o versículo 1 também falando na primeira pessoa. E além dessa pista, todo o conteúdo do que nós lemos dá-nos conta de que ele continua falando do Evangelho. Ele não mudou de assunto, ele continua falando do Evangelho. O título da nossa versão Almeida atualizada, revista atualizada, a ARA, diz assim: a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Então já estava claro para nós que era a missão de Paulo o Evangelho. Ele termina dizendo que ele se tornou ministro justamente deste Evangelho. Mas há um elemento novo no título, que é apresentado no texto, a palavra mistério. E eis o nosso tema de hoje. Como eu venho explicando todo domingo, porque algumas pessoas que estão nos acompanhando hoje à distância, ou nos acompanhará no futuro, nas gravações, não acompanharam de repente a nossa sequência. Ou pode haver algum visitante pela primeira vez. Epístolas da prisão é o tema geral. Vai dar para passar, não? Colossenses, o subtema já um pouco mais específico. E aí então, mais especificamente ainda, a missão de Paulo no mistério do Evangelho. A gente já sabe que ele tem um ministério, e o seu ministério é relacionado ao mistério. O Evangelho, que é propício para o incrédulo, eficaz para salvar o incrédulo, e suficientemente poderoso para reger a vida dos crentes, era um mistério para os perdidos, e de certa forma é ainda um mistério, ou relativamente é um mistério para os salvos. O Evangelho é indicado tanto para quem está fora, quanto para quem já está no reino. É mistério porque aqueles lá não têm a menor noção. É uma mensagem louca, inconcebível. Uma vitória a partir da morte e não da conquista. A vitória a partir da renúncia. A bem-aventurança para aquele que chora. O vitorioso é o perdedor. Mas é, de certa forma, um mistério também para aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho, que já não é tão mistério mais, pelo menos nessa parte do poder para salvar. Mas ainda assim é relativamente um mistério para nós. E é tão desafiador para mim, para as minhas limitações, que hoje eu ficarei apenas no versículo 24. Eu espero, pela graça do Senhor e a iluminação do Espírito Santo, que possamos compreender o que o apóstolo Paulo está revelando acerca desse mistério para a igreja. Porque ele diz aí no versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele está emendando o assunto. No texto original não tem esse parágrafo. Ele encerra a passagem anterior dizendo: do qual Paulo me tornei ministro do Evangelho, e continua: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele está aqui ensinando que parte da missão dele é desvendar para a igreja aquilo que ainda é misterioso em relação ao Evangelho. Primeiro mistério, o mistério número 1, os sofrimentos. Para muitos crentes que já ouviram o Evangelho, que naturalmente ouviram o Evangelho, porque se não tivessem ouvido não seriam crentes. O Evangelho ainda é um mistério no que se refere a sofrimento. Parece que as duas coisas não se coadunam, elas são antagônicas. Graça, bênção,
bem-aventurança não tem nada a ver com sofrimento, mas o próprio ministro do Evangelho, aquele enviado do Senhor para viver o Evangelho, vive ao mesmo tempo sofrimentos. Versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo é ministro de um evangelho, e esse evangelho que Paulo é o ministro se manifesta também em meio ao sofrimento. Aí a pergunta é: como? Eu vou apresentar pelo menos 4 razões. A primeira delas: os sofrimentos autenticam a autoridade. Está no início do versículo 24. Nós agora nos dedicaremos a falar dos efeitos do Evangelho para os crentes. Já foram salvos. O efeito salvífico do Evangelho já alcançou aquelas pessoas. Paulo está falando do Evangelho agora para a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa entender, precisa ser esclarecida de aquilo que até então era um mistério para ela. Os sofrimentos autenticam a autoridade. Os sofrimentos credenciam o cristianismo. Os sofrimentos balizam a fé genuína em Jesus Cristo. Não tem como fugir disso. Todos quantos querem viver piedosamente no Senhor, traduzindo, todos quantos querem viver conforme o Evangelho, conforme os preceitos do Senhor, serão perseguidos. O mesmo apóstolo Paulo diz isso na segunda carta a Timóteo. Os sofrimentos por causa de Cristo são uma credencial. Não era só a identidade de Paulo, mas é a identidade de qualquer cristão. Não é a carteirinha da igreja cristã evangélica que credencia você como cristão. Não é a minha carteira de ministro que me credencia a ser cristão, a me identificar como cristão. Nem são os dons e talentos, não é nem o meu ministério de pregar o Evangelho. Poderíamos fazer coisas extraordinárias, como profetizar e expelir demônios. Isso não é garantia nenhuma, não credibiliza ninguém como sendo de fato um cristão, um seguidor de Jesus Cristo. Mas os sofrimentos não. Os sofrimentos por causa de Cristo é um crachá. Paulo está suportando as faces de um sofrimento e de agruras pertinentes à sua prisão, meus irmãos. Não podemos nos esquecer disso. Não é alguém que fala de sofrimento em tese, não é alguém que fala de lutas atrás de uma mesa, de uma escrivaninha, não é alguém que faz um tratado sobre o sofrimento numa academia teológica, não é alguém que está sendo versado numa cátedra que lhe permite falar livremente sobre sofrimento. É alguém que está no calabouço romano, meus irmãos. Não sabe o que é uma água fresca, não sabe o que é um local higiênico, não sabe o que é uma higiene pessoal minimamente, não sabe o que é conforto de qualquer natureza. Pode dizer muito claramente sobre sofrimento, sobre lutas e sobre dificuldades. Eu não preciso mencionar para os irmãos a lista que ele apresenta na segunda carta aos Coríntios. E é muito interessante que ele escreve essas credenciais para aquela igreja justamente para defender sua autoridade apostólica. Se você observar lá depois, no capítulo 11 da segunda carta, diz assim: Paulo continua sua defesa, é o título. E que defesa que ele faz? 5 vezes recebi uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fustigado com varas, em naufrágios, em voragens no mar, em perigos de salteadores, com patrícios e estrangeiros, e prisões, e açoites, e renúncias, e humilhações.
E aí no capítulo 12 ele vai dizer para aquela igreja que as credenciais do apostolado se apresentaram entre eles. Como? Aos Gálatas da mesma forma. A igreja dos Gálatas questionava a sua autoridade porque estava dando ouvidos para falsos mestres, ouvindo falsos evangelhos. E o que é autêntico, o verdadeiro evangelho? É o que Paulo diz: quanto mais ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Mas ao invés de se lamentar, ele se regozija, ele se alegra, pois tais provações comprovam o seu apostolado. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Quem se regozija em meio aos seus sofrimentos por causa de Cristo é, de fato, alguém que está credenciado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Comprova o seu chamado, cumpre aquilo que fora profetizado a seu respeito. Quando da sua conversão, ainda cego lá na rua direita em Damasco, quando o nosso Senhor chama Ananias, e numa visão envia Ananias para ir lá evangelizar Paulo, ou Saulo de Tarso, e Ananias vem ali com algumas justificativas: mas Senhor, ele é perseguidor da igreja, o evangelho lhe é loucura. E ele depois vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho é loucura para os que se perdem. E ele trouxe carta do sumo sacerdote para enclausurar todos os que encontrarem do caminho, não é pelo caminho. Aí o nosso Senhor diz assim para Ananias: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, quando Paulo sofre pelo nome de Cristo, ele diz: eu estou cumprindo cabalmente o meu ministério. Eu penso que ele deveria desconfiar quando ele não encontrava oposição. Eu penso que ele deveria desconfiar, que devia ter alguma coisa errada. Ou os judaizantes estão em paz comigo, os inimigos da cruz não me perseguem, estou numa igreja há tanto tempo e ninguém se levantou contra mim. Ele devia ficar suspeitando de alguma coisa, deve ter alguma coisa errada, porque o Senhor disse que Ele ia me mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo seu nome, e sofrer pelo seu nome faz parte do meu chamado, e faz parte da nossa vocação, meus irmãos. Quer ser reconhecido como cristão genuíno, não fuja dos sofrimentos, por causa de Cristo. Não vá sofrer porque não pagou a dívida, não vá sofrer porque você foi um mau funcionário e agora está sendo demitido, não vai sofrer por conta das suas imoralidades, não é isso. Pedro nos ensina, que não é assim, mas sofrer por causa de Cristo. Por que Paulo estava preso? Ele não fez nada contra ninguém. É muito interessante. Todos aqueles que foram perseguidos, alguns textos são muito evidentes e muito claros, e eu vou repetir o que eu disse outro dia com Estevão. Ninguém podia lhe resistir à sua sabedoria, mas acabou sendo apedrejado. Não tinha acusação contra ele, nada e fugiu. Palpável, nada palpável, nada consistente, não existia, mas assim mesmo. Então não é só com Paulo, é com Estevão. Por que Pedro e João foram presos? Porque fizeram bem a um homem, porque viveram o Evangelho. Há ainda um outro mistério que o ministro do Evangelho está decifrando para nós. Os sofrimentos fortalecem a fé dos irmãos. Eu ainda estou na parte A do versículo 24.
Se eu fosse até o 29, nós iríamos ficar aqui até mais de meia-noite. Eu vou ficar hoje só no versículo 24. E espero que o Senhor nos dê graça para que na semana que vem nós continuemos a descobrir os demais mistérios. E a palavra mistério aparece aqui algumas vezes, dando-nos conta que agora esse mistério está sendo revelado. Por exemplo, o mistério 26, que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O que nós estamos fazendo é isso, porque esse mistério está sendo revelado. O 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu já estou aqui adiantando um pouco. Como é que fala quando a gente já está falando? Está dando um spoiler já. Aí você vai acabar não querendo vir semana que vem, mas venha. Então, o segundo mistério sendo decifrado: os sofrimentos fortalecem a fé dos irmãos. Paulo não era nenhum masoquista que gostava ou tinha prazer do prazer pelo prazer. Por isso que durante as perseguições, sobretudo a partir do 3º, 4º século, que as perseguições foram intensas do Império Romano contra os cristãos, foi ali no final do 3º século que alguns, para fugir da perseguição, se abrigavam em mosteiros. Vamos para o deserto, porque lá nós estaremos longe das perseguições do Império Romano e das próprias inclinações perversas da nossa carne. Assim nós cresceremos em santidade, em santificação, vivendo entre nós, nos fortaleceremos. O apóstolo Paulo diz: não, eu me regozijo nos sofrimentos, eu tenho prazer nas provações, nas angústias, porque todas essas coisas me mostram a minha fraqueza. Ele vai dizer exatamente isso aos coríntios, no mesmo contexto em que apresenta os seus sofrimentos. Ele diz que recebeu um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear. Então eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele me disse: a minha graça te basta. Graça para nós só tem valor quando reconhecemos os sofrimentos. Graça só tem valor quando reconhecemos a nossa fraqueza, melhor dizendo. E nós só conseguimos perceber a nossa fraqueza nos momentos desfavoráveis, que nos momentos favoráveis nós temos extrema dificuldade de reconhecer a nossa miséria. É no deserto que o nosso coração está mais aberto do que nunca. É no fundo do poço que os nossos olhos estão fitos nos céus. É em meio aos sofrimentos que nós reconhecemos as nossas mazelas, a nossa fraqueza, a nossa total falta de condição, de força para fazer qualquer coisa. Eu me emocionei quando ouvi um sermão no Supremo Conselho, e é difícil disso acontecer, porque pregar para um plenário de pastores e presbíteros, numa reunião que dura uma semana, tratando de assuntos administrativos, mas um pastor que pregou naquele dia, por suas palavras, meu coração foi movido, quando ele disse que veio do Nordeste para assumir um cargo na editora presbiteriana, e uns dias depois seu filho adoeceu de uma maneira terrível, e que havia um desespero na casa, assim, todos crentes, tementes ao Senhor, mas ainda esse mistério não estava tão claro para eles. E ele pegou aquele menino no colo, ele entrou no banheiro, e ele contou como é que foi a sua oração. Ele saiu do quarto, o menino já estava falecendo, e ele não demonstrou para a esposa, e disse: confie no Senhor. E foi lá dentro, no banheiro. Ele disse que a pia quase quebrou com ele prostrado nela, ou quebrou, não me lembro agora. E ele se derramou diante do Senhor como nunca na sua vida. Oh,
Senhor, meu filho, Senhor, sei que a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita, Senhor. Mas, Senhor, por tua graça e tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor em Cristo Jesus, preserva a vida do meu filho, Senhor. Eu não tenho condições hoje de sepultar o meu filho, Senhor. No meio da sua fraqueza, ele reconhecia que não tinha nada que ele pudesse fazer, um remédio para comprar, um médico para procurar, nenhum tratamento nesse mundo. Então, em meio à sua fraqueza, foi se desvendando nos seus olhos, que é no meio da fraqueza que o Evangelho se revela. Nós nos fortalecemos na fraqueza. Tem gente que se converte só no hospital, tem gente que é alcançado só na cadeia, tem gente que é alcançado pelo Senhor quando está sepultando a pessoa que mais ama nessa vida. É no meio das perdas e do sofrimento que o Evangelho se mostra eficaz. Não é agora só para a conversão do perdido, mas para aquele que foi salvo e precisa continuar perseverando, levantando todo dia, caminhando e vivendo até a volta de Cristo Jesus, até chegar o dia da sua própria partida. E eu entendo que isso é o que fazia diferença na vida do apóstolo Paulo, irmãos, toda a diferença. É por isso que falo, sem sombra de dúvidas, que o Evangelho era o que pautava a vida do apóstolo Paulo. Ele escreve aos Filipenses, achei que eu tivesse transcrito aqui, eu devo ter transcrito em outro sermão. Às vezes é assim, eu vou mandar uma mensagem para alguém e mando para outra pessoa. A pessoa depois responde, eu não entendi, é para comprar pão? Eu falo, não, essa mensagem era para minha esposa, me desculpa. Mas no capítulo 1 aos Efésios, eu vou pedir que você vá lá, porque é só voltar aí uma página. Desculpa, não é Efésios, é Filipenses. Entendi agora onde eu coloquei. Eu abri hoje à tarde o sermão em Efésios e coloquei esse texto lá. É isso. É porque hoje de manhã eu preguei em Efésios, lá na outra igreja. É Filipenses, capítulo 1. Ficou mais perto ainda. A partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Sofrimento e Evangelho andando juntos. E ele estava preso na mesma masmorra romana. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, por meus sofrimentos, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O 18, vamos ler juntos? Todavia, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O 21. Vamos repetir?
Talvez o mistério do Evangelho que precisa ser decifrado para o incrédulo tem a ver com o seu medo da morte. Ou ainda que ele não tenha o medo da morte, com o seu problema maior, a morte. Por isso que ele precisa ouvir o Evangelho. Para nós que cremos no Senhor e reconhecemos que somos salvos, talvez o nosso maior problema não seja morrer. Talvez o nosso grande desafio seja viver. Talvez o nosso grande desafio seja viver, seja envelhecer, seja adoecer, seja ter de se despedir. É manter os olhos lá na eternidade, vivendo aqui nesse mundo as dores do dia a dia, de começar a olhar para a pessoa que você ama e ela já não está te reconhecendo mais por causa de uma enfermidade. É olhar para algumas pessoas que você cresceu junto e você olhar e você perceber que aquela pessoa está morrendo. Se a morte já viesse, a pessoa já fosse, e salvação, vida eterna, o problema é o caminho antes de chegar lá. Talvez esse seja o nosso maior desafio, continuar crendo, mesmo em meio a situações desfavoráveis, continuar crendo, mesmo vivendo dissabores e sofrimentos e tribulações. É por isso que o Evangelho precisa ser desvendado para a igreja de Corinto, de Filipos e de Colossos, e também na nossa igreja. Os sofrimentos fortalecem a fé dos irmãos. A perseverança do apóstolo Paulo em meio aos sofrimentos era um instrumento para fortalecer a fé dos irmãos de Colossos, bem como de todos os crentes de toda parte. Paulo ainda vai falar para essa igreja mais à frente, aí no capítulo 2, no versículo 1: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Quando ele compartilha as suas lutas, os seus sofrimentos, ao mesmo tempo ele compartilha a graça do Senhor ao preservá-lo a meio desses sofrimentos. E as pessoas que estão sofrendo por muito menos sentem-se encorajadas. Ele está preso e está anunciando o Evangelho. Poxa vida, eu preciso tomar jeito. Ele está adoentado, está sendo perseguido e está animado, encorajando a muitos. E eu aqui reclamando de qualquer coisa. Em terceiro lugar, ainda estamos no mistério 1, sobre os sofrimentos. Os sofrimentos constituem um grande privilégio. Eis aí outro mistério do Evangelho. Só para quem foi alcançado pelo Evangelho e tem sido decifrado desse Evangelho pelas Escrituras, é que pode se regozijar como Paulo por conta dos sofrimentos. Porque quem não conhece esse Evangelho decifrado dessa forma, questiona Deus por qualquer situação, se indigna com Deus por qualquer situação. O barro se voltando para o olheiro, querendo fazer questionamentos, encostando Deus na parede, como se os seus jejuns pudessem mover o coração de Deus. Mas o evangelho ralo que se ouve por aí não ensina de fato que os sofrimentos por conta de Cristo é um grande privilégio. Os nossos irmãos do passado, quando reconheceram isso, davam glórias a Deus pelo privilégio de poder padecer por Cristo. Nós vivemos um cristianismo muito ar-condicionado, gostosinho. Nem nada contra o ar-condicionado, por favor, deixa ligado, não desliga. Mas nós estamos cada vez mais vulneráveis
a qualquer contratempozinho, meus irmãos. Nós queremos chamar a ambulância por causa de um cortezinho na ponta do dedo. Estava lembrando esses dias que na infância a gente não tomava remédio quase em casa. Para quase tudo minha avó tinha um chá. E umas garrafadas lá de arnica. Torcia o pé, passava arnica. Hoje em dia, quebrou a unha. Quebrou a unha. E essa extrema sensibilidade e fragilidade é muitas vezes, apesar de ser uma pequena anedota, ser uma trágica verdade na vida dos cristãos. Que por qualquer coisinha, eu não vou na igreja mais. Eu não vou na igreja mais. Não me olhou direito, não me cumprimentou direito. Hoje pela manhã me lembrei daquela história do bolo, que já contei para vocês, que o reverendo Ronaldo Lidório contou. Foi pregar numa igreja, numa outra denominação, não era conhecido pelas pessoas, estava sentado no primeiro banco. Diferente da nossa igreja, que os pregadores, os liturgos ficam aqui à frente. E era aniversário da igreja. E o pastor da igreja disse: irmãos, eu quero agradecer o empenho de todos. Eu não quero mencionar o nome de ninguém para não correr o risco de esquecer. Mas, dona Antônia, a ornamentação ficou muito bacana, os arranjos ficaram muito bons. Aí ele começou a falar. Dona Mariquinha, senti o cheiro do salgadinho que a senhora estava fritando. Ô, dona Mariquinha, que salgadinho. E ele falou de quase todo mundo. A da dona do bolo, ele não falou nada. Ele esqueceu do nome dela. E ela estava do lado do pastor Ronaldo Lidório. E ele escutou ela falando assim: ano que vem não vai ter bolo. Mas naquela cruz, Jesus padeceu, humilhado morreu, o seu sangue verteu, para nós agora reivindicarmos os nossos nomes serem mencionados no púlpito da igreja. Nós não deveríamos nos orgulhar, nem dos espíritos se sujeitarem a nós. Pelo que o Senhor Jesus disse para os discípulos, eles deveriam jubilar-se, porque os nomes deles estavam escritos no livro da vida. E acabou. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Os sofrimentos por Cristo é um grande privilégio. Nós vivemos numa época que qualquer um que tem que estar na escala mais de uma vez reclama: por que só eu? Por que só eu? Por que só eu que limpo? Por que só eu que guardo? Por que só eu que abro? Por que só eu que faço? O pastor não lembrou de mais ninguém? Como se fosse um prejuízo servir ao Senhor de alguma maneira. Como se fosse um demérito para nós sermos lembrados mais de uma vez para orar. Teve um dia desse que foi interessante. Os presbíteros têm tido a intenção de chamar um ou outro adolescente, começando ali para o presbítero Otávio. Ele conversa com o adolescente que ele percebe na sala de aula que tem alguma condição, combina antes e chama. A Mirela já riu, não foi, Mirela? Aí um dia que era para ela orar, eu acho que ela chegou meio atrasada, não deu certo. Aí eu falei para o presbítero aqui: a Mirela está aí, pede para ela. Aí ele pediu, acho que foi o Demelo. À noite, quem estava dirigindo não sabia, pediu para ela de novo. Quem veio no culto da manhã da noite pensou assim: nossa, a Mirela deve estar prestigiada, está orando de manhã, orando de noite. Ela poderia pensar: nossa, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: e se você se sentir encorajado, você poderia repetir comigo, ainda falando nesse argumento número 3, que os sofrimentos constituem um grande privilégio, e que em nada estáis intimidados, pelos adversários, pois o que é para eles, prova evidente de perdição
é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora ouvis que é meu. Para todo mundo lá fora é um prejuízo sofrer por Cristo, mas para nós, grande privilégio. Número 4, e a gente encerra aqui. Para mim o mais difícil, porque nós ficamos na parte A do versículo até agora. Nós agora vamos para a parte B. Vamos reler o versículo 24 juntos novamente? De Colossenses 1, 24. Agora, meus sofrimentos por vós, e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. e preencho o que resta das aflições de Cristo. Ficou alguma aflição de Cristo por ser completada? E Paulo está dando uma ajudinha? A NVI diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo padeceu, sofreu, teve sua alma afligida para estabelecer o reino de Deus entre nós. E todos os que continuam a sua obra de viver os princípios e valores deste reino, como seu corpo de Cristo, que é o cabeça, devem partilhar dos mesmos sofrimentos. Com toda certeza, Paulo nada pretende ajuntar ao valor, ao mérito redentivo da cruz. Nada nos falta. O sacrifício de Jesus foi plenamente suficiente para a nossa salvação. Mas ele mesmo disse que assim como foi perseguido, nós seremos também. É uma espécie de continuação do avanço do ministério. Como já vimos, é aquilo que credencia o seguidor de Cristo, como credencia também a mensagem de Cristo. Então, quando Paulo diz que vai preencher, que vai completar, ele vai dar continuidade aos sofrimentos iniciados por Cristo. Porque assim como fizeram com o Senhor, farão com os servos. Porque a mensagem é a mesma. A luz vai continuar incomodando as trevas. O bem vai continuar confrontando com o mal. As virtudes ainda serão ofensivas aos vícios. A verdade será ainda impactante na mentira. Não significa que há alguma deficiência no sacrifício expiatório de nosso Redentor Jesus Cristo. Pelo contrário, significa que Paulo sofria aflições por pregar as boas novas da expiação em Cristo. Cristo sofreu na cruz para fazer expiação pelo pecado, e Paulo preenche sua cota de sofrimento cristão ao experimentar sofrimentos que advêm do sofrimento de Cristo, que acompanha todo aquele que transmite a mesma mensagem. Tem um comentário aqui da Bíblia Herança Reformada.
Paulo já havia demonstrado que o sacrifício de Cristo é suficiente e supremo. Ele não está sugerindo que precisa adicionar algo aos sofrimentos expiatórios de Cristo. Antes, se refere aos sofrimentos do povo de Deus nos últimos dias. Jesus contou aos seus seguidores que eles sofreriam por causa do Evangelho. Paulo se alegra porque foi capaz de compartilhar dos sofrimentos pelo Evangelho. Eu quero encerrar lendo Filipenses, em que o apóstolo Paulo diz assim, vamos juntos? Filipenses 3 e nós encerraremos lá. Entendam, nós estamos encerrando a perícope, esta sessão, apenas o versículo 24. Eu repito, se o Senhor permitir, semana que vem a gente segue os demais. Filipenses 3, de 7 a 10. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, de forma pausada e reflexiva, refletindo no que estamos lendo. E eu tenho mais um pedido: que as palavras do apóstolo Paulo possam ser nossas palavras, ainda que elas não sejam plenas em nós hoje, mas que, ao menos, nós nos sintamos desafiados a nos apropriar dessas palavras, para que algum dia na nossa vida nós possamos dizê-las de forma integral. Filipenses 3, de 7 a 10. Vamos juntos, por favor. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele